eles têm mistério. Mas a Bíblia já começa com número. A Bíblia já começa com números, numerologia. Tá? Vamos tomar café? A Bíblia já começa, como é que a Bíblia começa? No primeiro dia, no segundo dia, o livro de Bereshit, ou seja, Gênesis. Então, no começo, antigamente, Deus fez os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Este foi o primeiro dos dias. Então, o número 1 está ligado à soberania, à luz. No número 1, Deus fez a luz e fez as trevas, chamado noite. Macho e fêmea. Nosso sistema é macho e fêmea. Sim, não, não, sim, sim, não, não, sim. Elétron e próton, elétron e próton, elétron e próton. Número 1. Então, os números, preste atenção, direto ao ponto. Os números estarão ligados àquilo que ele se apresenta. 5 urubu, 5 galinha. Então, 5 está ligado ao urubu. E aí, o que é que representa o urubu? 5 galinha, aí está ligado à galinha. O que representa a galinha? A galinha estava viva, estava morta, então... Número 1 é o da soberania, mas também é o número do macho e fêmea. Tudo é macho e fêmea. Tudo. Tem a boca, parte de baixo e parte de cima. Tem o elétron, que é fêmea, eletrofêmea. É a elétron. Ui! E o próton? O próton é macho, meu irmão. O universo é macho e fêmea. Até os números. Existem números... pares e ímpares. Então existem os números macho e também fêmea. Então o número 1 é o ligado ao macho e à fêmea e à soberania. Número 1. Número 2, aliança. Onde Deus começa a fazer aliança entre terra, água. Número 2, está ligado à aliança. Isso é o livro de Gênesis, nunca ninguém falou isso. O primeiro a falar foi Joilson de Assis na internet há 6 anos atrás. Pode colocar aí. Como interpretar sonhos com números. Então, o número sempre vai estar ligado àquilo que está ao redor dele. A número 2 é a aliança. A aliança do Senhor. A terra tem uma aliança com a água, tem uma aliança com o ar. A planta tem uma aliança com a terra. Nossos corpos têm aliança com nossa alma, com nosso espírito. Então, o mundo é feito de aliança, número 2, tá? Então, os números estarão ligados àquilo que ele está envolvido. Coloque para você não esquecer. O número está ligado àquilo que ele está envolvido. 3 é a justiça. Justiça é o oficial. 3. Aí você vai ver lá o que foi feito no terceiro dia. O que foi feito, olha aqui, ó. A criação, ó. A criação do terceiro dia. Do primeiro dia ao sexto. Pronto. Deixa eu ver aqui para a gente colocar, tá? Primeiro dia Deus criou, Deixa eu ver aqui, Primeiro dia Deus criou a luz e a escuridão, chamado noite, e ordenou. Então, a soberania. No segundo dia, os céus teve a separação das águas, dos céus, da terra, o ar. Então, essa separação significa aliança. Uma separação, aliança, sim, é uma combinação. A terra, ela está em combinação com a água, com a terra, com nossos corpos. Terra, carne. Alma, água. O ar, espírito. Terceiro dia, a terra seca e a vegetação apareceu. E o número 3 está ligado
a lei, a justiça. Lembre-se, a justiça é diferente da lei. A justiça é algo oficial. O seu CNPJ é algo oficial. É o número 3. Aí Deus fez no número 3 a terra seca e a vegetação. Lembre-se, antes de você ser feita, a árvore foi feita. As árvores são bem mais antigas do que nós. Muito mais. No quarto dia, que é a lei, lembre, terceiro, justiça. Quarto, a lei. Qual é a diferença da justiça para a lei? A justiça é aquilo que é justo. 1 mais 1 é 2. E a lei é a aplicação da justiça. Número 4, que é um número até temido pelas pessoas. Número 4, o sol, a lua e as estrelas, as autoridades. Sol, a lua e as estrelas passaram a existir no nosso cosmos. O sol representa o pai, a lei, o homem, a regra, a lua, a sorte, a mulher, a mãe e as estrelas, as pessoas. A lei que cada pessoa traz consigo. Então, no quarto dia. Aí agora, no quinto dia, os animais aquáticos e as aves. Olha, então, o quinto dia, os animais aquáticos foram criados. E também, Deus disse, haja cardumes. Então, houve 2 criações grandes aí. 2. Aí vem a terceira. A primeira foi no ar. O próprio ar produziu vida. Quando Deus disse, voe sobre os céus, aves. O ar virou o passarinho, entendeu? Nade nos oceanos e nas águas os peixes. A própria água virou peixe. Nunca tinha parado para pensar nisso não, né? Depois pensa. O peixe foi feito de água. As aves foi feita de ar. E agora restou a terra. Né? Então, o quinto dia está ligado à multiplicação. E esses números se subdividem porque nós é vivo através da multiplicação. Todos os dias você produz milhares de células. E todos os dias você perde milhares de células. O que é a morte? Quando alguém não consegue produzir mais célula. A multiplicação é a causa da nossa vida. Até a vista que você está me vendo agora, ela produz tantos mil células fotossensíveis. E essas células, elas são modificadas periodicamente. Então, essa célula que você está me vendo agora, não é a mesma célula que você me viu há 1 mês ou 2 meses atrás. O osso que você tem agora, ele foi totalmente mijado. De 6 em 6 anos a gente mija o sangue todinho. O seu sangue se renova de 6 em 6 meses. E os seus ossos se renovam de 6 em 6 anos. Olha! Não tem o osso, o seu fêmur, o seu braço. Esse braço que você tem agora não é um braço que você tinha com 20 anos, não. Vem, Maria! Aquele braço que você tinha 20 anos atrás, você já mijou ele. Vem, Maria, como é que saiu? Então, os ossos, as células morrem, vão para o sangue, são coadas pelos rins e viram ureia. Olha, que interessante. Então, a multiplicação é a razão da vida. Sem multiplicação, lascoba. Até mesmo em termos de filho. Quando a gente parar de ter filho, lascoba. Acabou-se. Nós perdemos cabelo em torno de 300 a 500 fios de cabelo, uma pessoa normal, por dia. Mas esses cabelos nascem novamente. Aí quando eles não nascem, é a carequice que está chegando. É seborréia, não sei o que lá, pode dizer o que for, mas é exatamente, não está conseguindo se multiplicar como antes. Por isso que tem gente que quando é novo, é todo cabeludo, cabelo caindo na testa, aí quando fica velho, fica careca, porque a carne não consegue reproduzir, ela vai perdendo a força. 6 anos para um osso se renovar totalmente. Ele se renova de dentro para fora. Em 6 meses, você mija todo o seu sangue. Praticamente o seu mijo
30% dele é sangue. Olha, por isso que existe tanta magia com sangue, com mijo, né? E o sangue se renova. E quem produz o sangue é o osso. Quem produz o sangue é a medula espinhal e as outras medulas também. O sangue, ele brota de dentro do osso, como a água brota de dentro da pedra. Eita, que maravilha, né? Aí lá vem o número 6. O número 6 está ligado ao humano. Aí os animais terrestres foram criados e o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados no 6º dia. Adonso, Evas, foi criado no 6º dia. E os animais, a cabra, o boi, foram criados da terra. Se levantou da terra, os animais. De repente a terra se mexeu. Então, temos aí 3 criações. Anote aí para você não esquecer. Ninguém nunca disse isso para você. A primeira criação foi no ar. Não, a primeira criação foi na água. A segunda criação foi no ar. E a terceira criação foi na terra. O pássaro que você vê não foi criado na terra e voou. O pássaro que você vê foi criado no ar. O ar virou ar. O ar virou a ave. E no mar surgiram as grandes baleias. A água virou baleia. A água virou a baleia. E na terra, de repente a terra se mexe, se levanta. Da terra se levantou todos os animais, inclusive o ser humano. Então nós somos a terceira criação. Então os animais da água são mais antigos. E as aves do céu são mais antigos. As aves foram feitas de ar. Os peixes foram feitos de água. E o ser humano foi feito de terra. Olha! E o ser humano foi feito macho e fêmea, segundo o próprio texto sagrado. O Adão e Adoa foram feitos macho e fêmea. E a Bíblia é bem claro, macho e fêmea, Deus os fez. Então não era um, eram 2. Então nasceu Adão e Adoa. Essa Adoa aí, chamada varoa, ela não é Eva, a nossa mãe. Ela é a primeira mulher de Adão. A primeira mulher de Adão viveu com Adão em torno de 30.000 anos. E o sistema era outro. A terra era grande, a terra era quase 2 vezes maior do que ela é hoje. Teve um pastor doido que criou uma teoria. É a teoria da terra murcha. Epa! Quem é esse pastor doido? É Joíce de Assis. Ele criou a teoria da terra murcha. Segundo ele, a terra murchou. A Adoa era a mesma coisa de Adão. Mesma força de Adão. Ela botava para descer, velho. E essa Adoa era Adão de saia. Era a parte feminina de saia. Eles viviam em um planeta gigante. A vaca não era desse tamanho. A vaca era 10 vezes maior do que... Nós, a nossa altura, não era 1,70 m, 1,60 m. Nossa altura era 3,20 m, 3,5 m. E além disso, ainda existia gigantes sobre a terra. Gigante não passou a existir depois do pecado, não. Os gigantes existiam antes do pecado. Então, a terra era gigantesca. Ela era como um balão desse de festa de criança. Adão era um gigantão, 3 metros e pouco. E existiam alguns fenômenos com Adão e Eva. Não, Adão e Lilith. Eles se transformavam em animais. Além de terem contatos, inclusive sexuais, com anjos. Eita! Tudo isso mostrado por livros antigos. Então Adão queria virar um cachorro, ele virava. O cara pensa, isso é coisa do diabo, é São Cipriano. Não, isso sempre houve, que os animais fazem, os anjos fazem isso. Os anjos se transformam em animais. Até o Espírito Santo se transformou em animal. O Espírito Santo se transformou em quê? Em uma pomba.
Então Adão era gigante, ele tinha poderes cinésio. Ele, quando queria construir algo, Adão não era assim, eu sou Adão, eu não sei nem se sou peladão, eu não sei se eu tenho aquilo, eu não sei se eu tenho aquilo. Para que serve isso? Às vezes a gente prega como se Adão fosse um ABB estalhado. Eu sou Adão. Eva, oi, tu se rasgou, foi Eva? Não, eu não sei. O que é isso? Eu também não sei. Um bando de abestalhado. Não, Adão era um superdotado. Adão, ele viajava com anjos. Conversava com Deus toda tarde. Só conversar com Deus já é um poder. Eles tiveram muitos filhos. E Adão fazia sexo. Virgem Maria, isso não é pecado não. É pecado não fazer, tá? Epa, que isso, rapaz? O Espírito Santo se transformou numa pomba, os anjos também fazem isso, eles se transformam em animais. Geralmente isso é feito na magia. Hoje a magia pesada consegue fazer um homem virar um lobisomem. Mas naquela época era coisa natural. Nós vira animal. O Kung Fu faz você virar animal, você vira uma onça, tá? Eu quero virar um jumento. Então assim, Adão ele dominava sobre tudo. Ele via as baleias, uma jubarte, ele mergulhava, virava um peixão. E aí ele conversava com a baleia, conversava com o cachorro, os animais falavam com a pessoa. Olha que mundo maravilhoso. Eu viajo nisso, eu viajo. Informações, Tabajara. Então era uma terra gigantesca. E era um gato, era tamanho de uma onça. E uma onça, tamanho de um elefante. E um elefante, tamanho de um prédio. Ave Maria, era. A Terra tinha mais oxigênio, nós tínhamos mais ozono. O ouro era líquido. Eita! E existia a árvore da vida, que eles iam lá, comiam, bebiam da água do rio da vida e ficavam novos. Adão era totalmente tecnológico, ele andava com anjos, os anjos iam dormir lá na casa de Adão. Era uma confusão, era uma amizade grande. A Terra era gigante. A gente não consegue imaginar, nós com 1,60 m, 1,70 m, a gente não consegue imaginar uma Terra gigante. Mas o mundo está aí descobrindo elefante de homens de 40 metros, aí já é gigantes, né? Homens de 40 metros, elefantes edificados, cobra de quase 200 metros. Aqui mesmo no Nordeste, foi encontrada uma preguiça com quase 3 metros. Uma preguiça que é tamanho de um macaco. Uma preguiça com um tatu maior do que um fusca. Então o mundo era gigantesco. Olha, terras de gigantes. Sim, não tem aquele filme Planeta dos Gigantes, né? Planetas dos Gigantes. Tudo era gigante. Virgem Maria, eu acho que eu sou desse planeta. Vigi. Então tudo era gigante. Inclusive a Luba. A Luba era a nossa mãe Lua, ela era a metade da distância. Eita, então numa noite de lua nova eu ficava doidinho. Com isso, o tanto de ozônio que existia no ar dava mais força pra gente. Você tá assim, ó. Aí toma ozônio. Toma por onde? Pelos ouvidos e pelos orifícios. O senhor toma ozônio? Tomo, tá? O que foi, Oceane? O Oceane fica fazendo presépio ali, ó. Toma ozônio pelos orifícios, tá? E aí quando você toma ozônio, você fica um gigante, velho. Fica ozono. Então o planeta dos gigantes, e Adão vivia com sua esposa, a chamada Lilith. Ele vivia em harmonia, fazia um amor voando nas nuvens. Existiam pedras flutuantes. Era como aquele filme Avatar. Planetas gigantes, elefantes de tamanho de um prédio. Olha! Olha que maravilha. E Adão voava. O que foi? Gostou? Foi? Os orifícios. O ouvido é um orifício.
Tu não sabe o que é um orifício, não? Não, não. Olha, então a Terra era outra. A gente respirava ozônio. Isso antes do pecado. Aí depois houve um pecado lá da Lilith. Deus descia, conversava com Adão, falava com Adão. E a Terra era masculina e feminina. Até hoje ela é masculina e feminina. A Terra ela é de dezembro até julho, feminino. De julho até dezembro, masculino. Por isso E aí, Adão dominava sobre tudo. Adão conversava, elefante! O elefante! Estou inventando um aplicativo aí que você fala com o cachorro. Estou inventando. Daqui a pouco a IA, ela vai inventar e a gente vai conversar com os animais. Você vai ter uma surpresa muito grande. E aí existe um mundo gigantesco, ciências, pedras, levitações, poder telecinético. Adão usava 100% o cérebro, 100%. E o poder das palavras já era utilizado. Existiam pedras flutuantes, alguns minerais flutuavam na época de Adão e Eva. Isso se dava por dois motivos. A proximidade da Lua, a Lua era próxima da Terra. Hoje a Lua está ao dobro de distância. Então essa proximidade da Terra fazia com que alguns minerais flutuassem literalmente no ar. E isso você fazia uma casinha de árvore, né? Como aquele Avatar. Animais gigantes, cobra voadoras, anjos conversando com a pessoa, anjos tomando café com a pessoa. Era uma maravilha. Naquela época tinha árvores gigantescas. Essas árvores eram gigantes. 200 quilômetros de árvore. Árvores que não respiravam ozônio, que não respiravam oxigênio, respiravam ozônio. Essas árvores hoje é chamada de árvore de silício. Jerusalém é uma árvore de silício cortada. Por quê? Vou te dizer, tá? Então era um mundo maravilhoso. Árvores que você comia. Eu quero falar em grey. Quer falar em grey? Aí tem uma árvore lá de falar em grey. Embora que todos os homens falavam a mesma língua. Ritual right. Pronto. Árvore de ficar safadinho. Epa! E Adão precisava disso? Não, precisava não. Você comia e ficava safadinho. Epa! Árvore de cura, árvore de vida eterna, como era, e árvore do bem e do mal. Olha! Então Adão tinha total controle, poderes mentais, e contato com o anjo. A gente não foi criado como a gente é criado hoje. A gente brincava com anjo. Tem algumas sacerdotinhas, a mãe mandou até o vídeo aqui, da menina que vê anjos. Eu quero dizer para ela, que silêncio, eu tenho que mandar esse recado para ela. Ela é uma sacerdote. Diga ela que não diga na escola não, tá? Então era maravilhoso. O planeta Terra era gigantesco. O planeta Terra era quase o tamanho de Júpiter. Era enorme. Rios caudalosos, leviatãs de 300 metros, passarinhos que dava para você voar em cima deles. Você voava numa águia. Cobras de 300 metros. Homens de 20, 30 metros de altura. Olha, árvores falantes. Árvores falantes. Cobras que falavam, animais que falavam. 200 quilômetros de árvore. E nós temos prova científica disso. Árvores com 200 quilômetros. As árvores eram praticamente portais. Olha, na Odisseia fala de gigantes também, pastor. Aí, antigamente tinha um filme, eu assisti, era Planeta dos Gigantes. O cara pegava um foguete, caía no planeta dos gigantes, os gigantes, aí tinha a mesa, tinha os armários, tudo gigante. Nós éramos o planeta dos gigantes. Contato com o anjo, a gente sentava e batia papo com o anjo, conversava e até fazia outras coisas com o anjo. Então havia um contato, o sistema era diferente. Hoje contatos sexuais com o anjo. Então era um planeta maravilhoso. E toda tarde, a noite aí não representa trevas, demônio. A noite aí representa fêmea. A noite é fêmea, o dia é macho, o sol é macho, a lua é fêmea. Então Deus criou um sistema macho e fêmea. E esse sistema vai até o átomo, partícula sub-bi. O seu elétron é fêmea. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Bruna. Deus te abençoe, tá?
Tem alguma pergunta? O planeta Terra tem 300 metros, homens de 20. Cobra sim, cobra de 20. Obrigado por estar escrevendo. Obrigado. Isso tudo está comprovado cientificamente. Tudo está comprovado cientificamente. Na China, tem um rio lá que tem cobra de quase 200 metros, pedrificadas. Mulher de 30 metros, pelada. Peladinha, do jeito que uma mulher é pelada, de costa. Então, assim, anjos pedrificados na Rússia, essas pirâmides que a gente vê lá, é apenas a cabecinha da pirâmide, o resto está embaixo. Então, animais, dinossauros, os dinossauros não eram maus, como no filme Dinossauro Rex. Não, os dinossauros eram mansos. E a pessoa conversava com eles e montava neles. Tem aqui no Peru imagens de dinossauro, pescossauro, os índios montados no pescossauro. Aquilo que o cinema poetizou e colocou assim como animais que devoram os seres humanos, isso foi depois do pecado Odó. Árvores gigantescas, gente. Árvores vivas. Bom dia, árvore. Árvore, bom dia. Tudo bem? Eu quero um fruto para ficar inteligente. Tá certo. No meu terceiro galho eu tenho um fruto. Pegue. Aí o cara subia, Adão voava. E eles usavam poderes mágicos. Eita! Tá escrito no livros antigos. E sabe quais eram os poderes mágicos? Os poderes... Olha, isso... Pastor, isso é uma viagem. É uma viagem na maionese. Qual eram os poderes mágicos que Adão usava? Adão já voava. Adão tinha uns 3 ou 4 metros de altura. Adão era faca na caveira. Se alguém cortasse o braço de Adão, o braço crescia. Cortasse o dedo de Adão, o dedo crescia. Adão era inteligente, tinha mulher, tinha amor, tinha sexo, tinha animal, tinha comida. Mas ele usava magia. E a magia estava no nome de Deus. Cada nome despertava uma magia. Se você falasse o nome de Deus, determinada hora, aparecia uma magia. Eu estou usando o nome magia, que é o nome mais conhecido. Então, assim, você queria um poder extraordinário, aí você falava o nome de Deus. E aí, eu queria virar um lobisomem. Eu quero virar um lobisomem aí. Era. E os anjos vinham, batiam papo, dormiam na casa de Adão. Esse negócio de anjo dormir na casa do cara dá certo, não. Mas aí ele se resolvia, ficava tudo em casa, entendeu? E a questão sexual nunca foi errada. Do jeito que um cachorro tem um treco-treco, a cachorra também, Adão tinha. E ele falava, oi cachorra, cachorra, uau, bom dia. Bom dia, cachorra. Você viu minha esposa? Ela passou por aqui, uau. Onde é que ela está? Eu vou entrar em contato com ela, tá? O que é isso? É telecinésia. Era fulana, que o nome dela não era Lilith, era outro nome. Fulana! O outro nome se esconde. O outro nome é mais poderoso que Lilith. Esse é Apilídio, depois que ela casou com o diabo. Eita! Fuxico do paraíso. Virgem Maria. Foi. Então a pessoa dizia, não, eu quero virar uma baleia. Aí falava o nome de Deus, virava uma baleia. Está escrito no livro dos antigos, velho. Mas não podia fazer em vão. Ou seja, eu vou brincar de baleia, não. Adão já nadava com a baleia, ele respirava dentro d'água, era anfíbio. Olha, os meninos de Adão já nasciam falando. Era Adão com Lilith. Aí o primeiro sistema durou em torno de 30 mil anos. O primeiro sistema foi 30 mil anos. Adão e Adoa. Eu gosto de chamar ela de Adoa. Ela é a coisa mais linda do mundo. Agora, hoje, ela está perigosa, né? Mas aí Adoa, né? Ela começou a ter muito contatos com anjo. Entre esses anjos veio uma anja chamada Lúcifer. Estrela, a estrela. Uma luz brilhou com um olhar de anjo. Como é essa música? Você me enfeitiçou. Você pra mim foi um sonho. Não é essa não. A música é: você tem um olhar de anjo, você apareceu na minha vida, me encantou.
é o nome dessa música, meu Deus? Essa música eu acho que é uma canção linda, maravilhosa. Eu acho que é espiritual demais essa música. Com olhar de anjo, música. Música. Você apareceu de repente. Com olhar de anjo, olhar de anjo. Como é o nome dessa música, meu Deus? Hã? Cadê? É, música, apareceu como um anjo, olhar de anjo, música, deixa eu ver aqui se eu acho, tá? Quem souber aí me diga. Como é o nome daquela música? Olhar de anjo, você me apareceu num sonho lindo, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual, de repente você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasor do planeta amor. Você me conquistou, me olha. Lúcifer era o anjo, a anja mais bonita do céu. Era uma gata, ainda é uma gata. Uma coisa mais linda, mais linda, mais linda, mais linda que existiu no universo era Lúcifer. É uma anja fêmea. Você me conquistou, com olhos de cristal. Você me conquistou, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual, de repente você surgiu na minha frente, luz cintilante. Deixa eu ver se é essa aqui. Estrela, qual eu queria saber o nome. Estrela em forma de gente, invasor do planeta amor. Principalmente a original, tô vendo a original aqui. Arrepia até o cabelo do sovaco, ó. São deixou assim, pés fora do chão. Oxê, peraí, rapaz, eu desliguei o celular. Que é isso? Lara, lara, lara. Acordei, vá meu ser, chegar você, assim sem me avisar. Um coração que já bate pouco, procurar por outro, anda cansado, você está de lado. Olha, essa música é muito bonita. Olha, muito linda, muito linda. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Nunca vi nada igual, de repente você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasor do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir que é hora e agora da gente ir. Lara, 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 Tunai Frisson.
Lara, 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 lara. Eu nunca vi. Eu me arrepei todinho quando eu canto essa música. Lara, lara, lara. Então Adão vivia em perfeita harmonia com a Doa. Fazia amor, viajava, tinha filhos, reinos. Olha, lara, lara, lara. Gostei dessa pergunta, como arrancar encosto. Peraí que eu deixa eu terminar essa história aqui, tá? Então existe um planeta gigantesco com árvores gigantescas, árvore de 200 quilômetros. Jerusalém era uma árvore de 300 a 400 quilômetros. Ela tem raiz até aqui na Amazônia. E aí, um planeta que um gato era tamanho de uma vaca. A Doa era linda, maravilhosa. Era a parte feminina de Adão. Como o cachorro e a cachorra. Adão e a Doa. E o planeta gigante, Adão voava, beijava a Doa no ar, rolavam pelo ar, dando beijos incríveis e maravilhosos. Que planeta lindo, cobras gigantescas, mas elas não eram violentas, as pessoas conversavam, oi cobra, tudo bem? Tudo bem, tal, havia harmoniba, a Doa ligava, Adão, tem um anjo aqui do planeta X querendo falar com você. Vou aqui, onde é que você está? Eu estou no Alasca, estou botando para lascar. Pô, venha, estou voando, viu? Vou entrar no portal aqui. Entrar no portal. Sim. Bom dia, anjo. Como é que vai? Tudo bem? Você vem da onde? Eu venho do planeta da Baixa da Égua de Cima. Que coisa boa. Tomar um cafezinho, hoje comer uma sorda. Cadê a sorda? Acabou a sorda. Meu Deus. Vamos comer uma sordinha? E aí, Eva, você já deu assim, os boas-vindas para o anjo? Já dei muito, já. Eva não, a Doa. Aqui nós damos boa-vinda, tá? Para os anjos. Gostou das boas-vindas? Gostei demais, rapaz. Foi transcendental. Olha o moscão olhando para mim, ó. Essa mosca é um espírito, ó. Desse tamanho, a bichona. Sozinha. Aí, olha bem. E aí havia um mundo que hoje a ciência está descobrindo e está tentando esconder há muito tempo. Um mundo de pirâmides, um mundo transcendental, um mundo com ciências desconhecidas. Não foi só extraterrestre, não. Nós não éramos abestalhados, não. Nós ficamos abestalhados com o pecado. Foi. Um mundo gigantesco, besouros enormes, rios caudolentos, árvores falantes, animais falantes, árvores que falavam, bom dia, árvore, tudo bem, árvore? Tudo bem, Adão, tudo bem, Adoa? Amores transcendentais que brilhavam enquanto eram feitos, contatos com anjos, amizades com anjos, férias em outros planetas. Olha, imagina só. Adão, vamos passar as férias lá no planeta XW? Bora, aquele do 31L, 31L, não sei o que lá da Baixa da Égua. Bora, vamos pra lá, bora. Eu quero um hotel bem legal, bem pertinho do sol, que eu quero bronzear minhas costas. Vamos para Mercúrio. Mercúrio tá o máximo, velho. Não, eu queria ir para outra constelação. Mulher chata, meu Deus. Mulher, até a Doa era mulher, né? Tá bom, vamos para o planeta XW. Que o sol é róseo. E é bom para amar. E só róseo. Pois tá bom. As nossas férias iremos para a constelação XW, tá? E aí eles entravam num portal e saíam do outro lado. Você pensava que Adão era um bestalhado? Tem gente que pensava que Adão era um retardado, assim. Não sei se eu tenho um pinto. Eva, esse negócio é pra quê? Eu vou fazer o quê com esse negócio? Não, Adão não era assim, não. Adão era um superdotado. Adão e a Doa. Escreva aí para você nunca esquecer. Adão e a Doa viveram 30 mil anos juntos. Mas apareceu um elementar chamado Lúcifer. E ela é uma fêmea. Esse elementar estava dando problema lá no céu. E ele era esquerdista. Virgem Maria? Ele era contra Deus, não sei o que lá. Vamos ser todo mundo igual, salve o pobre, salve a mula sem cabeça. Ele criou, segundo o livro de Melquisedeque, ele criou uma teoria chamada o bem e o mal. Ele disse que poderia ter dois deuses, um da luz
e outro das trevas. Uma deusa feminina, que seria ela, e um deus masculino, que seria Deus Todo-Poderoso. O sol e haveria um deus da noite e um deus do dia. Por isso que ela é chamada coruja da noite. Olha, mas escute bem, a Terra já houve 6 mundos. Eu estou falando do primeiro mundo. O primeiro mundo que existiu foi um mundo gigantesco. Adão e Eva, Adão e Adoa viveram 30 mil anos em paz. Aí Lúcifer chegou e começou a conversar com o ouvido de Adoa. Porque os dois eram igual, físico, mentalmente, espiritualmente, os dois eram igual. Adão levantava 100 quilos, Adoa levantava 100 quilos. Adão tinha poderes místicos, Adoa tinha poderes místicos. Não existia um maior do que o outro. Mas Lúcifer entrou com a ideia que a noite era maior do que o dia e que as trevas poderiam, porque muitas coisas é produzidas nas trevas, né? A semente ela só nasce nas trevas, só nasce à noite. Pode ficar acompanhando. Durante o dia a semente não nasce, ela só nasce de noite. As constelações são feitas nos buracos negros. E aí começou um relacionamento entre Lúcifer e Adoa. Um babado danado. Eles começaram a se relalar. O que, rapaz? Se relalar. Literalmente. Mas Adão não manifestou nenhuma contradição. Adão e Adoa. Eu estou falando de Adão e Adoa, mundo gigantesco, cavalos falantes, cavalos voadores, serpentes, e olha, coisa maravilhosa. Rios. Quem é que já esteve na garganta do diabo, lá na Argentina? A garganta do diabo é fichinha perante os rios que havia. Que a garganta do diabo são 7 cachoeiras incríveis, potentes, bilhões de litros de água na garganta do diabo. Ali era uma fichinha. Adão ele tinha auto-regeneração. Se Adão pulasse, quebrasse um dedo, o dedo crescia. Então, a Lúcifer, ela lançou a ideologia, segundo o livro de Melquisedeque, essa ideologia era que poderia ter 2 deuses, uma deusa feminina e um deus masculino. A deusa da noite, que é feminina, a noite é feminina, e o dia é masculino. E aí ele espalhou pelos planetas inteiros, ele derrubou centenas e centenas de planetas. Depois que ele viu que não atingia Deus, ele começou a falar mal de Deus, dizer que Deus é um prepotente, toda a honra, toda a glória é para Deus, que otarice é essa, eu sou feminina, eu posso governar melhor do que Deus. E aí ela começou um relacionamento com Adoa. Eita! Ela, Adoa, era o feminino de Adão. Era o feminino. Porque Deus não fez o cachorro e a cachorra? O boi e a vaca, porque não fez o homem e a mulher? Fez o homem e a mulher, só que essa mulher não era nossa mãe. Essa mulher chama-se Adoa. O nome original dela. Os antigos sabem disso, os essênios sabem disso. E aí começou um relalar entre Adoa e Lúcifer. Começou a haver um romance, deixando bem claro, o relacionamento entre homem, mulher e anjos havia e profundos. A questão sexual da época, há 30 mil anos atrás, é uma coisa que a gente não entendeu, nem imaginava. Então Lúcifer e Adoa começaram a se relacionar. E Lúcifer lançou a ideia que Adoa poderia casar com ela. Eita! E sabe onde eles casam? Eles casaram no planeta Saturno. Qual é a prova disso? O nome Satanás vem de Saturno. Tome! Saturno é onde tem os símbolos judaicos e tal, né? No planeta. E aí ela começou a dizer, rapaz, deixa esse cara, você sabe que o homem é ruim, homem é bicho ruim, homem não presta pra merda nenhuma. E começou a encher a cabeça de Adoa. E Adão falava o nome de Deus e voava, Adão falava o nome de Deus e transformava no cavalo. Adão nem desconfiava, é o último a saber, né? E ela começou um relacionamento e ela dizia, eu vou ser a deusa da noite.
e vou governar melhor do que Deus. Mas isso já era um plano dela, porque se desse alguma coisa errada, ela tinha uma fazenda para se esconder. A fazenda é aqui, o planeta. Sobre anjos com mulher e anjos com homem, era normal. A coisa é como você mijar e cagar, mesma coisa. Não tinha essas regras que nós temos hoje. E aí, ela começou a se relacionar lepo-lepo mesmo. Adão chegava em casa, ela não estava mais, a casa toda desarrumada. Onde é que você estava? Estava com minha amiga, Angelical. Ah, tá bom. E olha que lasqueira, velho, foi. E Lúcifer, ó, eu vou ser Deus, e você vai ser a mulher do Deus, eu vou comandar tudo, eu vou lá no planeta tal dar uma palestra. Ele viajava para o planeta tal e sentava o cacete em Deus. E Deus sabe que eu estou falando a verdade, que Deus não faz nada. Nesse meio tempo, ela vinha para a Terra e se relacionava com Adão. Até que Adão pegou uma briga com Adão, está escrito no livro antigo. Adão pegou uma briga com Adão. Ah, vai te lascar, você quer... E quem manda mais sou eu, porque eles mandavam igual. Todos eles têm o mesmo poder, mesmo físico, poderes cinéticos, poderes espirituais, e podiam usar o mesmo nome. O livro mostra um código. Cada nome de Deus é um código para a natureza. Por exemplo, Adão queria que chovesse, Adão falava um nome de Deus e chovia. Entendeu? Olha, casaram no planeta Saturno. O nome Satanás vem do planeta Saturno. Por quê que Satanás nasce aí? O que é Satanás? Satanás não é Lúcifer. Satanás é um sistema que nasceu no planeta Saturno. E nasceu agora. Aí a Doa disse, meu irmão, quem vai mandar aqui sou eu, porque as fêmeas comandam melhor. Aquele papo feminista, né? As fêmeas comandam melhor, era para o mundo ser só de fêmea. Olha, esses machos com essas coisas aí penduradas. E aí, meu amigo, começou a ter choque com Adão. Adão percebeu que a Doa não era mais, o coração dela não era mais por ele. Segundo o texto sagrado, mostra que Adão disse a Doa, não faça isso. O que é que está havendo? O que é que está havendo? É aquela anja, né, chamada Lúcifer, né? Que está conversando com você. E aí o cacete comeu. Eita! E a Doa aproveitou a deixa e definiu a situação. Virgem Maria. A Doa chegou, brigou com Adão e disse, e tem uma coisa, o Deus que é macho, você é macho. Deus que é macho é igual a você, tudo prepotente, os machos vai safado, sem vergonha. Sentou o cacete, foi. Mas mesmo ela criticando, né? O macho, ela usou o nome de Deus. Porque Lúcifer quer ser a dama da noite. Ou seja, o nome dama da noite é Lúcifer. Sabia? Quem homenageia a dama da noite é Lúcifer. Porque ele é o Deus da noite. Ela. Entendeu? E aí, a Doa, ela chamou o nome de Deus. Foi aí onde começou o treco-treco, a terra toda em harmonia, todo mundo felizinho, todo mundo contente, a terra gigantesca, viçosa, as pessoas não tinham dor de barriga, nem lombriga. Quando estava ficando velho, ia lá, bebia do rio da vida, vou beber o rio da vida, tá? E ficava novo. Adão chegava com 800 anos no rio da vida, bebia o rio da vida, ficava com 20. Bebia do rio da vida, comia da árvore da vida. Olha. E segundo o texto sagrado de Melquisedeque, mostra que a Doa teve uma briga danada com Adão. E quando ela brigou com Adão, ela... me arrepiei todinho. Ela se preparou e chamou o nome de Deus. Quando ela chamou o nome de Deus, duas grandes asas surgiram nas costas de Adoa. Que eles faziam isso direto. Só que eram asas capazes de voar para muito longe. Aí ela olhou para Adão e fez... Aí Adão fez... Eva não. Adoa! Porque Adão é a grande vítima da história. Adão sempre foi lascado. Adão não roubou ninguém, não tomou anjo de ninguém, não queria tomar planeta de ninguém. Adão, nosso pai, é um homem justo. Adão foi roubado 2 vezes por Lúcifer.
Adão não fez nada de errado, não. Eu desafio qualquer teólogo, nos livros atuais ou nos livros antigos, que mostre um erro de Adão. Um erro. Não. Adão queria só ser feliz. E aí ele ficou chamando a dor, porque ela errou. Ela não podia ter feito isso. Chamado o nome de Deus numa hora que não podia chamar. Existiam nomes de Deus que só Adão podia dizer. Existiam nomes de Deus que só ela podia dizer. Ela disse um nome que era só Adão podia dizer. E Adão já viu. Adoa! Adão, blá. Pegou velocidade, entrou num túnel e saiu em Saturno. Quando chegou em Saturno, estava Lúcifer. Linda, maravilhosa, cabelão na bunda. A coisa mais linda do universo. Lúcifer sempre foi muito linda. Então ela invocou os territoriais para casar. Ela não só transou, ela casou com Adoa. E as roupas de Adão e Eva saíam de dentro do peito, como fosse um holograma. Você queria roupa de noiva, virava noiva. Roupa de paletó, virava paletó. A roupa dos anjos até hoje é assim. O anjo, eu já vi vários anjos, cada um tem uma roupa. Sai da onde aquela roupa? Qual é o alfaiate que faz? Sai de dentro dele mesmo. É uma luz, tipo assim, uma aura, que sai, forma um short, forma uma blusa, um coipete. Eita! É do tempo de Adoa mesmo. Coipete era. Então, quando ela chega em Saturno, já tem os anjos do lado de Lúcifer, já tem todo o casamento preparado, as testemunhas e os territoriais do nosso sistema solar, porque tem territoriais da Terra, tem territoriais do sistema solar, e aí ela casa. Pam, pam, param, pam, pam, param. Mas por que Lúcifer, tão inconsequente, uma mulher tão inconsequente, queria casar? Ela queria casar para ser dona da fazenda. A fazenda chama-se terra. Adão tinha metade da terra e Adoa tinha a outra metade. Então, se ela casasse com Lúcifer, Lúcifer passaria a ter a parte de Adoa. Entendeu, gente? Por que Lúcifer não é tão rebelde? Por que ele não ficou junto com Adoa? Não, ele queria casar. Olha! E queria pegar a fazenda do coroa lá, que era Adão. Virgem Maria! Olha! E aí, a Adoa fez... Aí virou a noiva linda, maravilhosa. Lúcifer virou outra noiva, duas noivas. Isso, os livros antigos apontam para isso aí. A espiritualidade essênia aponta para isso aí. Então veio um territorial e casou os dois. Eita, pílula! Então Adoa casou com Lúcifer e passou a ser esposa dela. Entendeu? E voltaram ambas para a Terra e foram morar na Antártica. Eita, pílula! Que história! Foi. Sim, senhora, Cleópatra. Clara Patrícia. Então elas vieram morar na Antártica. O mundo ainda continuou mais ou menos. Árvores gigantescas, árvores enormes, poderes, a terra gigante que era, a terra era gigante. Pensa aí 2 vezes o nosso Oceano Atlântico, pensa aí 3 vezes o Oceano Pacífico, a terra era enorme, enorme. E aí Adão ficou só de um lado da terra e Lúcifer e Adoa ficou do outro lado da terra. Elas entraram com um processo na justiça de Saturno. E pediram que as árvores fossem cortadas, as árvores gigantes. Olha, aí a confusão foi grande, velho, foi. Adão ficou sem ninguém. Essa parte de Adão é muito estranha, porque o cachorro tem a cachorra, o boi tem a vaca, e Adão não tinha ninguém. O mundo ainda continuou, e Lúcifer saía da Antártica, ia para os outros planetas, os anjos tudo se preparando para derrubar Deus, a dama da noite, que é Lúcifer,
Ela ia, casava com outras mulheres lá nos outros planetas. Era. E Adão continuou tendo contato com Deus, falando com Deus. Adão não pecou. E aí Deus viu que Adão estava só. Adão já estava se apaixonando por uma macaquinha que estava lá na Amazônia. Olha. E aí Deus resolveu fazer uma outra mulher para Adão. Essa outra mulher está escrito na Bíblia. Se Deus fez Adão macho e fêmea, para que fazer uma fêmea, se ele era macho e fêmea? Entendeu? E aí Deus fez ele entrar num jardim. O jardim é dimensão. Segundo o livro de Melquisedeque, Adão deitou no jardim e dormiu. Quando ele dormiu, ele viajou para outra dimensão. Nessa outra dimensão existia o planeta dos sininhos. Existia lá um sistema sininho, que é aquele que parece nos desenhos. Tem até adoradores de sininhos, servidores de sininhos. E eu nunca que acreditei em sininho até que eu vi um. Minha mãe era um sininho. Olha! E aí Adão chegou no jardim. Escuta essa história, tá? Vamos dizer que seja uma teoriba. Então, vamos dizer que é teoriba. E Adão foi para esse planeta, chamado Planeta das Fadas, ou dos Sininhos, e tem a Sininho-chefe. A Sininho-chefe, quando Adão entrou no jardim dela, ou seja, na dimensão dela, ela foi avisada. Então, quando ela olhou para Adão, saradão, dos peitão, bonito, faca na caveira, 3,5 metros de altura, príncipe, dono da fazenda, olha, ela se apaixonou por Adão. Sininho se apaixonou por Adão. E a Sininho se transformou num vento, segundo o livro de Melquisedeque, ela se transformou num vento e soprou junto ao nariz e o cabelo de Adão, mostrando que Adão tinha cabelo grande. Que ela balançou o cabelo de Adão, passou pelo nariz de Adão, e Adão sentiu perfumes de rosas. Por isso que as mulheres são chamadas de rosas. E Adão olhou e disse: ah, vento abençoado, se eu pudesse abraçar-te, abraçaria. Se eu pudesse beijar-te, te beijaria. Nesse meio tempo, Sininho aceitou casar com Adão. Uma proposta que Deus deu para ela. E toda a raça dela. São muitos sininhos. Eu estou falando com elas. Olha, eu estou falando com vocês. E a Sininho-chefe se apaixonou por Adão. Mostrando que esse livro mostra que vários planetas têm vários sistemas, várias criações diferentes. Olha, que história interessante, pastor. Interessante, escute. Com isso, a Doa continuava na Antártica, que era enorme, muito maior do que era hoje, com Lúcifer. E Lúcifer viajando e detonando Deus, né? E Deus falou se a Sininho queria ser a esposa de Adão. Sininho casou por amor. E Adão se apaixonou por Sininho. Então Deus deu um pesado sono a ele e tirou da coluna de Adão. Não, pastor, não foi da... Bem, ó, isso é uma teoriba, tá? Acredito quem quiser, quem não quiser, fique só pensando. É só uma historinha. Olha, ele tirou a primeira vértebra de Adão, o cóccix. O rabo, que Adão tinha rabo. Olha o rabão. Eita! Era bom se a gente tivesse rabo, não era? Aí a gente ia pentear a cabeça do rabo. Mulher, você melhou o rabo na terra. Lava esse rabo, mulher. A gente podia andar balançando o rabo assim. Vigi! Olha, eu ia ter um rabão bem grandão. E era? Era. Adão tinha rabo. Era. E a prova disso é que a Bíblia diz: Deus tirou o osso e colocou carne. E não tem nenhuma parte no corpo do ser humano que no lugar de osso tenha carne. Nenhuma, a não ser no cóccix. Me prove, você que é científico, médico, que estiver me assistindo, diga: pastor, tem uma outra parte. Não, tem o nariz, mas o nariz não é butado, o cóccix é butado. O cóccix vem osso e vira cartilagem. E a pista que Deus deu foi essa.
Deus tirou o osso. A palavra costela no original é coluna, é espinhela, é todo o sistema. A costela de Adão não é somente as costelas aqui de lado. No original, costela é o sistema da ossada da gente, que vai da cabeça ao cóccix. O primeiro a falar foi Joilson de Assis. A mulher foi feita do rabo de Adão. Porque o rabo é o antônimo da pessoa. O rabo do gato é fêmea. O rabo da gata é macho. E o rabo tem vida própria. E o rabo é uma extensão da coluna. Seria a melhor maneira de você fazer um ser humano, seria pegando a cauda dele e fazendo. Então, ele tirou o osso do cóccix. Olha, tirou o osso do cóccix e fez a mulher. Fez. Até porque, quando Deus fez Adão e Adoa, fez um para um lado e outro para o outro. Entendeu? Adoa se desviou, então agora ficou só o rabinho de Adão. Então ele pegou e tirou. E se você vê que a melhor célula tronco que existe depois do cordão umbilical é da coluna, é o líquido da coluna. Eles tiram de noite nos hospitais. Olha. O primeiro órgão a ser feito dentro da barriga da mãe é a coluna. Nós somos uma coluna viva. A coluna manda em nós, o sangue é feito na coluna, tudo é feito na coluna. Virgem Maria, Então Deus fez Eva. E Eva era a chefe do planeta Sininho, das fadinhas. Aquelas fadinhas que aparecem nos desenhos com asa. E ela entrou em concordância, ela que é uma princesa, e todas as outras têm que vir. Todas as fadinhas têm que vir. Você que é mulher que está me assistindo, você é uma fadinha. Por isso que os essênios diziam que a alma do homem é uma coisa e a alma da mulher é outra. Alguns essênios diziam que a mulher nem tem alma. Mas não é assim. Eles diziam que a mulher não tem alma do homem. Ela tem alma própria dela. Eita! Os essênios, estudem os essênios. A minha família é de origem essênia. Olha, e aí, gente do céu, criou Eva. Osso do meu osso, carne da minha carne. Então, assim, vamos dizer que isso é muita imaginação. Tudo bem, mas é uma imaginação abençoada, velho. A mulher ter sido feita do rabo do homem? Sim. Porque o equilíbrio está no rabo. E se nós tivéssemos rabo, que algum ser humano nasce, o rabo é o autônomo. Se você é macho, seu rabo seria fêmea. Se você é fêmea, seu rabo seria macho. No gato, no cachorro, no cavalo, tudo é assim. O rabo é a continuação da coluna, mas quando essa continuação continua, o rabo ele se comporta sozinho. E ele é metido. Ele quer mandar em tudo o rabo. Em tudo ele quer se meter. Então, assim, o rabo da mulher seria macho e o rabo do homem seria fêmea. Em alguns animais, como o gato, miau, 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 o rabo é tamanho da coluna do gato. O rabo do gato é tamanho da coluna do gato. O rabo da onça, tamanho da coluna da onça. O rabo do leão, tamanho do leão. Somente no cavalo e alguns outros animais, o rabo é menor. Pois bem, foi feito Eva. Minha pequena Eva, a alma de Eva veio junto. Eva, Adão se apaixonou tremendamente. Era uma Eva linda de se ver. Ela era linda, Eva. Seu cabelo cheirava as flores do campo. Eva, seus peitos, sua carne muito linda. Era a coisa mais linda do mundo. Aí Adão se apaixonou. Que mulher linda, que coisa linda. O livro fala que ela tinha o perfume das rosas. E os seus cabelos cheirava rosas. E Adão acordou cheirando o cabelo de Eva. E quando ele cheirou,
Ele disse, que perfume lindo. E quando ele foi abrindo os olhos, estava Eva na frente dele. Então, Adão casou com Eva. E Adão disse, esta aí é osso do meu osso e carne da minha carne. Porque a outra foi feita do mesmo barro. E aí nasceu a história da nossa mãe, Eva, e nosso pai. Eva era uma princesa de um planeta. E todas as mulheres que nascem são princesas que vêm desse planeta. Olha! Por isso que a mulher às vezes não compreende o homem não compreende a mulher, porque a nossa alma é de origem diferente. Mas aí Lilith ficou com raiva. Ai, meu pai, lá vem a ex complicando tudo, velho. Esse negócio de ex, eita, pílula. Ela não já estava casada com Lúcifer? Ela não já estava dando para Lúcifer? Então, velho, ela agora se revolta e pede para cortar todas as árvores gigantescas, porque as árvores gigantescas pertenciam aos dois, mas ela reclama o direito. Reclama o direito. E aí, então, cortaram todas as árvores de silício. São bilhões de árvores de silício, algumas delas chegando a 300 quilômetros de altura. Lembre-se, um avião voa a 12 quilômetros de altura, então é árvore gigantesca mesmo. Era uma coisa que de outro planeta você via. Então foram cortadas todas essas árvores, aí onde tem a origem das árvores de silício. E uma dessas árvores é Jerusalém. Jerusalém é uma árvore de silício cortada. Olha... uma árvore que dava muita vida. E aí, não tem problema, viva para lá e a gente vive para cá. Então, Adão continuou vivendo com sua mulher Eva. E Adão ficou vivendo com Lúcifer. Então, já tinha se passado 30 mil anos, Adão viveu em torno de 10, 8 mil anos com Eva. Aí entra novamente Lúcifer na parada e derruba Eva. Porque ele queria a fazenda completa para ela. Nesse meio tempo, ele abre guerra. A Bíblia diz, e houve guerra no céu. Lúcifer convenceu os anjos a guerrearem contra Deus. E o principal guerreiro de Deus era Miguel. Miguel. Miguel é o gerente da esquadra de Deus. Então, houve guerra no céu. E existe uma rivalidade muito grande entre Lúcifer e Miguel. E eles não se suportam. O que será que houve entre Lúcifer e Miguel? Lúcifer é fêmea, Miguel é macho. Por que essa rivalidade tão grande? E aí, Lúcifer, ele acaba vencendo as hostes de... Miguel acaba vencendo as hostes de Lúcifer. Há um treco-treco entre Miguel e Lúcifer. Por quê? Porque Miguel não quis amaldiçoar Lúcifer. É como se eles se conhecessem há muito tempo. Será que um dia eles foram casados? Olha! E então, ela não aceitou a Eva se dando bem, Eva com Adão fazendo namoro e tal. Ela não aceitou. E Eva era muito melhor do que ela. Então, ela começou a interagir e querer derrubar Eva de todo jeito. Lúcifer abre uma guerra, segundo o livro de Melquisedeque, ele convence os planetas a entrar em guerra a favor da Demomó e contra Deus. Ele tem uma reunião com Deus, Deus reúne todos os anjos da terra, inclusive Adão, e Deus diz, Lúcifer entrou com nova teoria, aí a teoria do bem e do mal, que o bem já tinha chegado ao final e que o mal poderia ajudar o bem a evoluir e poderia haver dois deuses, o Deus da noite, o Deus do dia, o Deus das trevas e o Deus da luz. Aí Lúcifer chamou Jesus de Deus de mentiroso, prepotente. Não é assim, né? Meu Deus do céu, E aí, nessa reunião, Deus disse, tudo bem, se vocês quiserem ficar do lado de Lúcifer, fiquem, mas ficarão velhos. A árvore da vida e o rio da vida não podem ser bebidos. Aí Lúcifer disse, eu dou um rio da vida para vocês, eu garanto! Eu garanto! E o rio da vida, né, aqui da terra, estava aqui na terra ainda, né, e ainda tinha acesso. Tanto Adão tinha acesso, quanto Lilith tinha acesso, que é a Doa, né? A Doa tinha acesso. E ele disse, eu garanto um rio da vida para vocês.
Me obedeçam, e eu governarei melhor do que esse Deus prepotente, porque toda honra e toda glória é só para Ele. Mas o próprio texto sagrado fala que Deus divide a sua glória. Deus não divide sua glória com ninguém, divide. O anjo que obedecer a Deus brilha igual a Deus. Um pastor, por que o pastor brilha? Por causa da glória de Deus. A glória de Deus, ele passa para brilhar na vida da pessoa que serve a Deus. Mas Lúcifer queria o poder, ele queria um domínio feminino no universo. Ele não queria harmonia, ele queria o domínio. Isso é segundo os livros antigos que foram encontrados, né? Na caverna de Urã, lá no deserto. Então o moído veio grande e Lúcifer planejou derrubar Adão para pegar o planeta para ele. O objetivo dele era pegar o planeta. Então ele viu que Adão era mais antigo, então ele resolveu investir na Sininho, em Eva. E ele fez da mesma forma que ele fez com Adoa, ele fez com Eva. Ele se apresentou a Eva, ele conversou com Eva, ele almoçou com Eva, e ele se relacionou com Eva. E mostrou a árvore do pecado para Eva comer, para obedecer a ele. E Eva comeu. Até aí o planeta estava do mesmo jeito, gigante, lindo, maravilhoso. Existia um ar-condicionado na Terra, um efeito estufa positivo. A Terra não era esse lugar, um lugar muito quente, outro muito frio, era uma temperatura só. Florestas enormes, lugares enormes, cavernas enormes. E então, quando ele derrubou Eva e transou com Eva, ele disse, pronto, agora eu consegui. Aí é onde entra a personalidade da nossa mãe. Ele pensou, eu tendo agora Adoa e tendo Eva, eu tenho um planeta. Eu tenho mais da metade do planeta. Quem vai mandar nesse planeta sou eu. Olha, porque ele já teve acesso à carne de Eva. Ele entrou na carne, no DNA de Eva. Adão chega, vê que sua mulher caiu. Eva, é incitada, é possuída pelo demônio. A Bíblia fala, lá no livro de Melquisedeque, que Lúcifer entrou em Eva. Entrou, tanto sexualmente como também em espírito. E entrou em Eva, em parte era Eva, em parte era Lúcifer. Olha! E o texto sagrado é bem claro. Se Adão Lúcifer tivesse enganado Adão, Deus perdoaria. Se Lúcifer enganou Eva, Deus ia perdoar Eva. Mas a técnica jurídica foi fazer Eva enganar Adão. A Bíblia mesmo diz, não foi Adão que caiu, foi Eva que enganou Adão. Não foi Lúcifer que enganou Adão. Quem enganou Adão foi a mulher. Eita, que moído e babado, velho! Foi babado, meu irmão. E aí ela entrou, segundo o livro de Melquisedeque, em Eva. Eva ficou possuída. E aí Eva lançou sensualidade. A carne dela já tinha sido mudado, o DNA dela, através de um cruzamento sexual. Porque toda mulher carrega o homem que possui. E aí houve um cruzamento com Lúcifer. Ela começou a carregar dentro dela as informações de Lúcifer. E aí ela chega para Adão. Adão vem voando de Eva. O que foi que houve? Eu senti uma coisa estranha. Aí Eva disse, não é nada não. E ele olhou, viu Lúcifer, segundo o texto, diz que Lúcifer entrou nela. Mas também lá na frente diz que ele se escondeu. Então, pode ser Lúcifer e Adoa. Então, Adão, segundo o texto, diz assim, Lúcifer entrou em Eva e... Aí diz depois que a serpente se escondeu. Então, a serpente pode ser Adoa, que é a grande coruja, e Lúcifer estava dentro de Eva. Então, Eva jogou sensualidade para Adão e disse, eu comi do fruto e não morri. Certamente tu não morrerás. Come também. E então Adão, mesmo superdotado, com a supermente, ele ficou na dúvida, mas o que o texto fala é uma maravilha. O texto fala que Adão sabia que iria morrer. E num ato de amor, como Jesus Cristo teve um ato de amor, Adão olhou para Eva e disse, Eva, tu vai morrer.
o Eterno vai te exterminar. Então, quando ele vir, ele vai exterminar a mim também. Aí pegou do fruto e comeu. No momento que ele pegou do fruto e comeu, tem uma tesão nos dois, eles se agarraram, fizeram amor. Aí passou para Adão as informações de Lúcifer. Lúcifer não transou com Adão. Lúcifer transou com Eva. Mas Eva passou para Adão as informações sexuais de Lúcifer. Eita! E nisso, Adão se levantou e o mundo todo se transformou. Todo mundo, todo o planeta Terra se transformou. Começou a criar espinhos. O planeta, o sistema mudou. O sistema todo mudou. E Adão percebeu isso. E Adão percebeu que estava pelado, não é porque ele era um idiota que não sabia que tinha pinto. Adão percebeu que estava pelado porque ele emitiu uma luz. E essa luz apagou. Essa luz ainda está um pouquinho em nós, é uma aura. É uma aura. Né? Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Então, aquela luz apagou e eles ficaram que nem um cachorro. O cachorro não fica com as coisas para lá de fora? Adão ficou e Eva também. Não é aquele negócio assim, Adão não tinha, aí, que isso, Eva? Eva, Adão, vige. Não, eles já sabiam e usavam muito. A questão foi a luz que apagou. Ficou só a carninha. A luz de Adão caiu 98%. Ficou só a peinha. Interessante demais, né? E Adão se preparou para morrer com Eva. Adão disse, Deus vai vir à tarde e ele vai nos matar. Eu morrerei contigo. Olha, dá para nós ver. Quem tem dom de visão vê. Eu vejo muito aura. Eu tenho que aprender a ler a aura da pessoa. Às vezes eu consigo ler, às vezes não. Eu peço perdão a Deus pela minha mãe Eva e pelo meu pai Adão, sim. E Jesus Cristo não veio pedir perdão por eles? Jesus Cristo não é Adão. E aí, pronto. A terra ficou cheia de espinho. Adão perdeu seus poderes de voar, de levitação, extrasensorial. Lascou. Agora é esperar Deus, quando Deus vier, foi o que ele falou no texto sagrado. Quando Deus vier, Deus mata tu e mata eu e a gente morre. Adão, ele não caiu por inveja. Adão, ele caiu por amor. Ele amava Eva. Ele não queria mais viver sem Eva. Ele não queria viver no paraíso dentro do banheiro 2 horas, não. Ele apaixonou por Eva. E Lilith odiava Eva. Porque Adão tinha sido abandonado, era para ficar sozinho, desgraçado. Aí Deus pegou e deu outra mulher para ele. Está escrito no texto que Deus deu outra mulher para ele. E aí, o inesperado acontece. Deus vem, Adão se prepara para morrer. Olha, nesse texto eu fiquei tremendo, velho. E Adão é levado para o lugar dos mortos, onde os animais morriam, porque na época os animais morriam e renasciam novamente. Morriam e renasciam. Morriam, só quem não morria eram os homens que comiam da árvore da vida e da água da vida. Ele levou Adão exatamente para um lugar chamado lugar da morte, onde os animais morriam. Adivinha onde era? Adivinha onde era? Jerusalém. Jerusalém é um lugar batizado, porque Adão, Eva, Abel, tudo morreu ali. Jesus Cristo, os profetas. Olha. E aí, Deus passou por uma pedra chamada Ágata, fez um cutelo. O cutelo é aquele facão que tem a cabeça grande. Adão disse, pronto, é nós que vai ser sacrificado. Adão estava disposto a isso. E Eva chorando, pedindo perdão a Adão. Porque na hora que Adão comeu e transou com Eva, Lúcifer saiu de dentro de Eva. Ela... eu já vi vários casos assim. Eu já vi um cara que fez uma macumba para a mulher, e ele veio para a casa dessa mulher, ele veio do feitiço mesmo. Ele tinha recebido vários passes, e ele transou com ela, calma, e ele transou com ela, e ela disse, não era ele, era uma coisa, não era ele. Quando ele termina, ele fez, pronto, vige. Ele foi para um lugar
dos espíritos, né? Benzeram ele lá, a mãe dele também, que a mãe dele era de lá. Aí ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele já pegou a mulher, jogou na cama. Ela, calma, calma, que era a mulher dele, né? E ela arrancou a roupa dela, olhando para ela assim, ó. E ela, calma, peraí. Pronto, ele começou, e ela, calma. Aí ele olhou para ela e fez, era uma outra pessoa. Levantou, aí ela fez, você me engravidou hoje. Ela disse, você me engravidou hoje. E realmente ela engravidou naquele dia. Aí ele levantou e foi no banheiro, passou 2 horas dentro do banheiro. Aí quando saiu, boa noite, como é que vai? Ou seja, ele encaixou alguma coisa dentro dele. Isso aconteceu com Eva. E aí, Eva deu o direito de Lúcifer entrar na carne dela. Literalmente. E hoje, por isso que as pessoas ficam endemoniadas. Olha. Pronto. Aí Adão caminhando e indo para o lugar da morte era Jerusalém. Ele disse, pronto, Deus agora vai exterminar a mim e a ti. Foi muito bom te conhecer. Aí Eva chorando, mas Adão disse, eu te amo. Rapaz, Adão é um cara, viu? Eu quero conhecer Jesus, se ele me desse prazer, e quero conhecer Adão, meu pai. E quero, seu Joel é Adão, eu também sou Adão. Aí vou chorando muito. Quando chegou no meio do caminho, o bichinho de estimação de Adão aparece. O bichinho. Qual era o bichinho de estimação de Adão? Miau, miau, miau. Era um gato? Era um cachorro? Não. Qual era o bicho de estimação de Adão, que eu já falei aqui? Qual era o bicho de estimação de Adão e Eva? Dormia com Adão na cama. Ele era muito amigo de Adão. Então estou vendo essas nuvens negras, pastor. Não estou vendo essas nuvens negras. Eu não entendi. O bicho de estimação era o cordeiro. O cordeiro era o gato de Adão e Eva. Eu já criei cordeiro, bode. Aquilo, quando se apega à pessoa, é pior do que um cachorro. O cordeiro é. E o cordeiro gosta de criança. Um cordeiro manso cuida da criança, brinca com a criança. E o animal de estimação era o cordeiro. E estava a turma de cordeiro pastando. Adão falou com o cordeiro, vem cá. O cordeiro escutou ele, ouviu ele, seguiu ele. Aí Eva olhou o cordeiro, olhou o cutelo na mão de Adão, na mão de Deus. Deus se personificou num homem, né? Olhou para Adão, olhou para o cordeiro e disse, não. Aí quando chegar no lugar da morte, esse lugar da morte, muitos dizem, não é tal lugar, não, o lugar da morte é Jerusalém. Ali morreu todos os grandes ali. Aquele lugar é batizado, aquilo era uma grande árvore de silício de 300 metros, 300 quilômetros. E aí, Deus falou para Adão, Deus falou para Eva, como tu fosse enganado, terás uma chance. Falou para Adão, tu caíste por amor. Por amor à tua mulher, você caiu. Então, por amor, você poderá ser resgatado. Nisso aí, Lúcifer, mais a doa, disse o quê, rapaz? O planeta é nosso, a fazenda é da gente, a fazenda da Terra é nossa, eu tenho direito, eu casei em Saturno. Eita, pílula foi. E aí eles começaram a dizer, não, isso é a segunda mulher, não tem direito não. Aí Deus disse, nada foi consumado. Adão foi enganado pela mulher. E a mulher foi enganada por você. É um ato jurídico imperfeito. Há direito ao resgate. Aí ele repete, o livro do Melquisedeque repete o que o livro de Gênesis fala. Da semente da mulher, filho só da mulher, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Porque Lúcifer estava lá. Lúcifer, não, eu tenho direito. Sou casado com a dor, eu tenho direito. Agora ela é minha, a Eva é minha. Você quer ele, Eva? Aí onde está? Eva é como Maria, mãe de Jesus.
Eva pisou na cabeça da serpente. Lúcifer ficou com ódio de Eva tão grande que Lúcifer esperava aquele anjo bonito e lindo, que ela dissesse, tá bom, agora eu sou mulher de Lúcifer. Aí Lúcifer ia ficar com duas, Adão, e a terra era toda deles. Entendeu? Hã? Olha, Eva disse, não, eu amo Adão. Eita, isso foi uma facada no coração de Lúcifer. Foi. Que? Eu te possuí, mas não a minha alma. Olha, você pode possuir o corpo, mas a alma você não possui. Eva era a rainha. Eva era uma princesa. Era uma sininho maravilhosa. Então Deus disse, nada está consumado. Pô, no livro de Melquisedeque fala isso. E Jesus Cristo lá na frente diz, tudo está consumado. Ó, nada está consumado. Há direito de Eva recorrer. Olha. Então, até que seja consumado, o paraíso está proibido para ambas as partes. Lascou. O paraíso foi proibido para Lúcifer, para Adoa, e para Eva e para Adão. Por isso que a gente morre. Nascerá um da semente da mulher que salvará. Como Adão caiu por amor, ou seja, Adão não caiu tentando tomar o planeta, Adão não caiu tentando tomar nada de ninguém. Você não encontra defeito em Adão. Adão caiu por amor. Adão disse, eu quero ficar só nesse paraíso sem Eva, não é paraíso. Deus mata ela e mata eu também, pronto. Ele suicidou-se, parecido com Cristo Jesus. Cristo Jesus se suicidou. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor de vós. Então, Deus olha para Eva e Adão, a briga por herança, né, pastor? Olha, gostei, Sibelinha, um cheiro. A briga foi pela terra, por causa do rio da vida. Lúcifer quer alimentar as suas hostes com o rio da vida, para eles ficarem novos, eles estão ficando velho. E aí, Deus disse, Adão, pegue o cordeiro e mate. Aí Eva caiu. Aí, Deus! Eva sempre emocional. Mulher é emocional demais. Mulher chora por qualquer coisa. Ave Maria! E até nisso vai moer, velho! E aí Eva cai de joelho e começa a chorar. E diz, não, Senhor. Quem pecou fui eu. Eu mereço morrer. E Adão falou, eu também. Eva queria morrer sozinha. Adão disse, não, vocês vão sacrificar o cordeiro até que ele venha. Eita! E o cordeiro, cordeiro entendendo tudo, que naquela época os animais entendem tudo. Vê a mula de Balaão? A mula de Balaão entendeu tudo, velho. Olha, e os anjos lá, Lúcifer, o Antártica inteira assistindo a televisão, os anjos lá de Saturno, tudo. Eita, não foi um ato jurídico perfeito. Foi enganação. Então tem direito de recorrer. Virá um que morrerá por vocês. E você, até que esse um venha... Aí é onde nasce o sacrifício. O sacrifício nasceu aí. Até que venha um cordeiro. Você vai sacrificar um cordeiro no sábado. Olha, aí nasceu a teoria do sacrifício. Olha. Aí o cordeiro... Aí parou de berrar. A Bíblia fala... Emudeceu o cordeiro. E quando Adão pegou o cordeiro, Deus foi embora. Aí antes de Deus ir embora, Deus olhou para Adão e Eva e disse, eu não vou poder falar mais com vocês pessoalmente. Eu não vou poder estar fisicamente com vocês. Mas eu estarei em espírito todos os dias de vossa vida. Crescei, multiplicai, enchei a terra, até que seja o dia da consumação. Olha, e aí, Eva e Adão olhando para o outro... E Lúcifer também olhando, Adoa também, a galera lá de Saturno olhando, todo mundo olhando na televisão, Netflix do céu. Ele disse, mesmo que eu não esteja fisicamente com vocês, eu estarei em espírito todos os dias de vossa vida, até a consumação. Que Cristo falou, eu estou convosco todos os dias, sacrifício cordeiro. Aí quando ele ia saindo, ele voltou e olhou e disse, o primeiro sábado... À noite da sexta-feira para o sábado,
Lúcifer vai ter o direito de matar vocês. E se ele matar vocês, eles terão direito ao planeta. Então, sacrifiquem o cordeiro. Ele vai reunir todas as hostes malignas para destruir vocês. Sacrifiquem o cordeiro antes do pôr do sol, da sexta para o sábado. Eita, tá lá escrito, escritado. Tá escrito, escritado. E eles matem o cordeiro antes do pôr do sol da sexta-feira. Até hoje os judeus fazem isso, os adventistas fazem isso. E aí Deus foi embora, deu a paz para Adão e Eva, mandou eles se multiplicarem, disse que não ia estar pessoalmente mais com ele, por causa do sistema que é criado agora, mas estaria com ele todos os dias em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Eva chorando. Aí Adão pegou o cordeiro calado. O cordeiro não fez bé, não. O cordeiro calou-se. E quando Adão pegou ele nos braços, ele se entregou. Adão Adão começou a fazer um altar. Adão começou a fazer um altar. Né? Deus foi embora. Adão começou a fazer um altar. E Deus falou, antes de sair, Deus olhou e disse, eles vão tentar matar você na noite de sexta-feira para o sábado. Lúcifer correu para a Antártica, ligou os portais. Tragam os piores demônios! Tragam! Aí veio demônio de tudo quanto era canto. Aí também um texto mostra que Deus disse, para. Teve anjo que ficou na metade, foi. Os anjos, vamos para a terra, vamos para a terra. Foi anjo de tudo quanto é canto, da Baixa da Égua, da casa de Noca, foi. E Lúcifer, atenção, anjos que me obedecem, venham! E os caras nos portais, as naves. E Adão olhou para Eva, vamos fazer o altar, bora. E Eva e Adão fizeram o portal. Aí foi a primeira vez que Adão pegou numa pedra. Olha aí, primeira vez que Adão pegou numa pedra, que ele olhava para a pedra obedecia a ele. Cristo não falou, se você olhar para o monte te obedece? Olha, Eva era uma sininho maravilhosa, Veralice. Eva pisou na cabeça do diabo. Eva disse, eu caí, quem tem que morrer sou eu, não é esse cordeiro não. Adão não tem que morrer. Mas aí o sistema, a lei, né? Olha, aí o paraíso foi proibido, o rio da vida foi proibido, tudo foi proibido para os anjos e para nós. E Adão começou a pegar pedra com a mão de Adão sangrou pela primeira vez, segundo o texto sagrado, do livro dos Essênios, de Melquisedeque. Adão sangrou a mão, Eva também, Eva é inferior a Adão em físico. Por isso que nós somos um King Kong. O homem tem 30 mil anos mais velho que a mulher. Tá vendo? A diferença de idade não importa, tá? Eva tem 30 mil anos mais nova do que Adão. Por isso que é tudo no 30. O cérebro da mulher é 30% menor do que o homem. O pulmão da mulher, ela consegue respirar 30% a menos do que o homem. O osso da mulher é 30% mais fraco que o homem. A força da mulher é 30% até 50% mais fraca do que o homem. Um homem domina 2 ou 3 mulheres na porrada, porque ele é duro, é um King Kong. A carne do homem é dura, o osso é duro. A mulher ela é mais frágil. Por quê? Porque ela tem 30 mil anos mais novo do que Adão. E esse sistema ficou. E Adão e Eva, os dois, pegando e construindo um altar, construíram um altar de pedras, pegaram plantas, botaram em cima da pedra para tocar fogo, e pegaram o cordeiro não berrou, não gritou. Você vê que o poico, quando você vai matar o poico... Quem é que já viu um poico morrer? Ave Maria... Parece uma coisa, né, do mundo espiritual. Então ele pegou o cordeiro, Eva chorando, pedindo desculpa ao cordeiro, e deitou o cutelo que Deus fez de ágata, por isso que o circuncisão, os sacrifícios dos judeus são feitos com cutelos, e muitos deles são de ágata. Ágata, essa pedra aqui, ágata, isso corta mais do que a tramontina. Isso aqui é uma ágata, tá vendo? O cutelo foi feito de ágata. E aí... ele deitou o cordeiro
deitou olhando para Adão e Eva. Eva cai nos prantos novamente. O livro é muito dramático. Ela começa a chorar. Não pode ser. Esse cordeiro não fez nada contra o Eterno. E nós vamos matar esse cordeiro. Aí Adão dizia, é a ordem do Eterno, senão nós dois seremos eliminados. Aí o cara dizia, Deus vai matar Adão e Eva, porque Adão e Eva pecou. Não era Deus não que ia matar, não. Quem era que ia matar? Lúcifer. Olha, Deus disse, se não fizer o sacrifício no pôr do sol da sexta-feira, Lúcifer vai matar nós. E Lúcifer, atenção, vamos invadir, bora! Vamos matá-lo! Teremos direito ao rio da vida e também ao fruto eterno. E este planeta será nosso! Venham! Os demônios mais perigosos do universo. Porque os caras, quando pecaram contra a luz, eles ficaram deformados. Porque a semente, ela precisa da luz e precisa da noite. Qualquer árvore que você plantar, ela nasce de noite. Mas se não tiver a luz, ela deforma. Se você plantar uma planta, ela vai nascer dentro da sua casa, dentro do banheiro, ela vai nascer. Mas se ela não tiver luz, ela deforma, ela entorta. Foi exatamente o que houve com os anjos. Eles queriam só a noite, porque a noite é a mulher, o domínio da dama da noite. Não pode ter só a dama da noite, senão fica deformado. Então eles ficaram deformados. E aí, meu amigo, Eva chorando, Adão levanta Eva, Adão todo sangrando na mão, porque ele teve que pegar em pedra, ele não precisava pegar em pedra, era só olhar para a pedra formava o altar que ele queria. E Eva disse, não mate não, que era o animal de estimação dela e dele. Não mate não, Adão tem que matar Eva. Aí começou a haver discórdia, tem que matar Eva, Lúcifer vai tomar o planeta para ele, Deus não vai poder fazer nada, o planeta vai se tornar sombrio, vai ficar só um planeta da noite. É isso que Lúcifer quer, um planeta da noite. Olha, e aí, gente, Eva chorando, as lágrimas descendo, Adão, calma, Eva, Adão sempre apaixonado por Eva, isso foi uma história de amor, gente. Você pode dizer qualquer coisa de Adão, mas que Adão amou você, amou. A Eva está me escutando, eu sei que Eva está me escutando. Você pode até não gostar de Adão, achar que Adão é chato, mas Adão, ele era apaixonado por você, e você era apaixonado por ele. E aí, Eva caiu em prantos várias vezes. Caiu mesmo, as pernas caiu, era em prantos, não queria deixar Adão matar o animal. E a noite começou a se aproximar. E na sombra da noite, vinha todos os demônios do inferno matar Adão. E Lúcifer, vamos, matemos Adão e Eva junto com ele. E tomaremos o planeta para nós. Olha, a Doa estava lá também, a Doa estava lá. Era Virgem Maria, a ex. E a noite se aproximando, e Eva não queria deixar Adão matar o cordeiro, e o cordeiro deitado ficou, olhando para Eva e Adão, e aí Eva dizia, ele não fez nada, quem fez foi nós temos que morrer. Adão dizia, não é só nós morrer, que eles vão tomar o planeta para ele, toda a vida vai ser deles, e aí Eva permitiu. Olha, quando Eva permitiu, Adão levantou o cutelo, o cordeiro olhou para ele assim como dissesse, vai. E Eva ficou com aquela tensão, e o cordeiro olhou para Adão, e Adão olhou para o cordeiro, e a noite vindo, e dentro dessa noite existia todos os tipos de demônios mais horríveis. E então Adão cortou o pescoço do cordeiro com o cutelo de ágata, e partiu a veia do cordeiro, e a veia jogou sangue em Adão, e jogou sangue em Eva, e Eva passou a mão, e chorou amargamente, caiu no chão chorando, o sangue do seu animal de estimação, e Adão todo melado de sangue. Por isso que se jogava sangue nos sacerdotes judeus. Você nunca parou para pensar porque se jogava sangue no sacerdote judeu, se matava o animal e jogava sangue no sacerdote? Era o símbolo desse cordeiro que jogou sangue em Adão e Eva. Aí vai se encaixando as coisas. Os essênios têm explicação para tudo. Por que os sacerdotes judeus tomam banho de sangue? Porque Adão e Eva tomaram. Olha,
E aí Adão pegou uma pedra e à noite, os demônios, vamos, destruímos Adão e Eva, vamos. Olha, Lúcifer, vamos, ataquem. Mas eles não podiam passar para a luz, eles tinham que ficar nas trevas, que as trevas é a feminina, é a noite. E então eles não podiam, se ele botasse a mão na luz, ele queimava a mão. E aí a sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada para sempre. Ajuda-me até chegar. E enquanto Eva chorava no chão, desesperada pelo seu cordeiro que sangrava, tendo nas mãos o sangue dele, no rosto, no vestido, na roupa, uma roupa que Deus fez para ele. Aí depois eu falo sobre essa roupa. Adão tentava acender a fogueira com o cordeiro agonizando e morrendo. O cordeiro ainda olhava para Adão, sangrando, e não dizia nada. E Adão tentando tocar fogo no cordeiro, e a sombra da noite se aproximando, com milhares e milhares de demônios, os mais perigosos que existiam. Eles queriam tirar os membros, arrancar, torar no meio Adão e Eva. Mas de repente a pedra, Eva, Adão, calma Eva, Adão, está toda suja de sangue, calma, e a sombra, ataquem, calma Eva, calma, e aquela cena e os céus inteiros olhando, os anjos e os demônios olhando, e Adão, pegou fogo. Quando pegou fogo no mato, pegou fogo na lã do cordeiro, e o cordeiro incendiou de fogo, e fez uma luz. E essa luz chegou à noite, e os demônios, ataquem Adão! Mas a luz do cordeiro iluminava a face de Adão e a face de Eva, e os demônios não conseguiam chegar perto de Eva e nem de Adão. Da mesma forma que a luz daquele cordeiro iluminou a face de Adão e Eva, e não deixou eles serem mortos pelos demônios, da mesma forma o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele ilumina a nossa vida e não deixa nenhum demônio tocar em nós. E então os demônios, Lúcifer, ele está vendo alguma coisa errada, a noite já chegou, a noite é minha. Mas a luz do cordeiro, o cordeiro era cheio de pelo, pegou fogo, e o fogo pegou na madeira, e o cordeiro acendeu a noite inteira. A noite inteira. Eva se deitou no colo de Adão chorando. Adão segurou Eva, a sua esposa. Apareciam todo tipo de demônios, tipo Godzilla, tipo largata gigante, Leviatã. Tentava pegar Adão, tentava pegar Eva. Só que quando eles estendiam as mãos, a luz do cordeiro queimava a mão deles. E Adão ali segurando a sua Eva. E ali, a noite inteira foi a batalha. E Lúcifer, traga outros demônios, tentem pegar ele, tentem arrancar a cabeça de Eva, bora, a noite está passando. Aí todos eles se queimavam, e a luz do cordeiro protegendo Adão e Eva. O direito de Lúcifer era só a primeira noite. Olha, e até de manhãzinha, os demônios tentaram pegar Adão e Eva, e Adão e Eva dormiram abraçados no pé do altar de Deus. E mesmo eles dormindo, a luz que saía da carne e do sangue do cordeiro protegiam eles. E a noite inteira, todo tipo de demônio cobra, demônio de todo tipo tentava, está queimado. A luz do cordeiro queimava eles. Aí finalmente o sol
começa a nascer. E o sol começa a nascer. E Adão acorda, Eva, escapamos, Eva. Escapamos. Lúcifer, corram! A luz do sol vai nos prejudicar! Corram para a Antártica! Corram! E correram lá para a banda da Antártica, ficaram por lá, outros foram para o centro da Terra, né? E Adão se levantou. O cordeiro ainda está queimando. Tá. A lenha com o cordeiro está queimando. Até os ossos do cordeiro queimaram. O osso de cordeiro queima bem, viu? E aí Adão disse, o cordeiro que nos livrou do mal. Jesus Cristo é esse cordeiro. E Eva disse, e agora, Adão? Nós estamos fora do paraíso. Vamos fazer o que Deus mandou, crescer e multiplicar. E quando haver outras noites, nós vamos repetir esse ato até que o Cordeiro de Deus venha. Mas como é que a gente vai repetir? De repente, Eva olhou, um bocado de pontos, como fosse lã, pulando no meio da relva. Eram mais de 100 cordeiros que saíram do paraíso atrás de Adão e Eva. A Eva se abraçou com os cordeiros e daí começou a nossa história. Por isso se sacrifica um cordeiro na sexta-feira para o sábado. Não é do sábado para domingo. Lembrando que existem 2 sábados em Israel. O cerimonial e o sacrificial. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Através do sangue dele e da morte dele, nenhum mal pode nos tocar. E a história continua. Eva e Adão, Adão e Eva, existirá até a última sininho vier, a último sininho nascer e o último Adão nascer. Você nunca parou para pensar por que Deus não destruiu Adão e Eva? Se eles estavam em pecado, por que Deus não matou eles logo? Não, ao contrário, Deus mandou multiplicar. Crescer e multiplicar, encher a terra, lepo com força. Bora! Porque Adão e Eva têm direitos de terem X filhos. Por isso que Cristo olhou e disse, quando essas crianças pararem, até as pedras clamarão. No dia que parar de nascer criança, que já está parando, chegou o fim. Não tem mais vela nem caixão. Chegou o fim. Até chorei, pastor, no final. Foi muito forte. Clara Patrícia. Muito forte. Eu também chorei. A gente fala de Adão como se fosse um delinquente, um ladrão, um safado. Não. Adão, ele era um apaixonado por Eva. E Eva era apaixonada por ele. O que houve foi uma intervenção maligna. Só vai acabar o mundo quando todos os Adão vier e todas as Evas vierem. Eva, a nossa mãe, benção mãe, ela tem direito de ter X filhos. E enquanto não vier todos os filhos de Eva, chamado números de salvos, haverá vida, céu, luz e trevas. Agora, quando cessar, por isso que Cristo falou, quando cessar o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo é parir, papariri, parir. Onde a mulher sacrifica e sangra, e batiza o seu filho com sangue. Isso é o sacrifício contínuo. Não é esse sacrifício do cordeiro, não. É o sacrifício de Eva, quando ela pare. Olha, sim, pastor, é muito emocionante essa história. Então Adão, ele não caiu querendo tomar os planetas para ele, nem querendo tomar o trono de Deus. Adão caiu por amor. Então aí passamos a viver num sistema caído, um sistema misto. Alguns direitos Lúcifer conseguiu. Por isso que ele diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Ele conseguiu entrar na carne humana, então ele tem acesso à carne humana. Ele tem acesso aos corpos das pessoas. Por isso que há, através de algumas leis, a incorporação. Né? E ele sabe
que quando chegar o tanto de Eva e Adão, então virá o fim. Chegou. Nós não sabemos quantos filhos Eva tem direito, mas ela tem direito, porque ela não é a rainha, então todos aqueles sininhos, todas aquelas fadinhas, elas vão ter que descer. Além das fadinhas, ela tem direito de ter Adões. Eva tem direito. E Deus vai dar o direito de Eva até o último dia. Quando a mulher parar de parir e os filhos começarem a nascer de chocadeira, então já era. Já era o fim. Então essa é a nossa história. E as árvores de silício foi cortado. O tribunal lá de Saturno deu direito para cortar. Nem Adoa e nem Eva pode usar. Então foram cortadas essas árvores. Muitas delas caíram no solo e viraram montanhas. E outras foram abduzidas pelo universo. Ou seja, elas eram tão altas, que elas chegavam num lugar que não tinha mais gravidade. Então, quando os anjos cortaram elas viraram montanhas, o tronco, e elas subiram e foram para o universo. Muitas delas vão cair aqui na Terra em breve, que elas foram levadas pelo vento cósmico e irão voltar. Quem sabe esse 31 Atlas não seja uma delas. E aí, as árvores foram cortadas, nem Adão, nem Eva, e nem Adoa, e nem Lúcifer. Essas árvores davam poderes aos homens. E aí depois vem a história de Adão e Eva no pecado, aí vem Caim, vem Abel, aí depois vem o dilúvio, entendeu como é a coisa? Mas essa primeira história é emocionante. Se trata de uma história de amor. Por isso que Lúcifer odeia tanto mulher, porque ela é mulher. Só vi saber dessa história aqui, pastor. Nunca tinha visto isso em 30 dias de oração de Eva e Adão. Olha, Então, aí vem a nossa história. Continuamos vivendo muito. Adão viveu 930 anos, Eva também. E depois veio o dilúvio. Mas depois houve a outra mistura. Os outros anjos misturaram com as mulheres de novo. E aí foi uma confusão danada de novo. No total, nós já vivemos 6 mundos. 6. Este é o último. Este é o último mundo. A história de Adão e Eva é uma história muito bonita. E aí você nunca estranhou, porque mesmo em pecado, Deus mandou multiplicar? A mulher chegou para mim e disse, como é que eu vou multiplicar num mundo tão cheio de coisas? Eu digo, Deus mandou Adão e Eva multiplicar depois do pecado. Por quê? Cada criança que nasce é uma Eva e um Adão que nasce. Eu sou Adão e você é uma Eva. Sim, Eva, aquela lá do paraíso, é a nossa chefa, nossa mãe, entendeu? E você deve ser uma sininho súdita dela. E eu acredito que Maria é a sininho-chefe. Maria é a mais agraciada entre as mulheres. A Maria ou é uma outra rainha, sininho, ou ela é a própria sininho que se apaixonou por Adão. Cristo é o próprio Adão. Eu sou filho do homem. Adão é o nome do homem. Se chamava Adão de homem. Adoa, ela se encontra casada ainda e mora na Antártica. E Lúcifer, ele pegou uma briga celestial. A briga foi muito feia, inclusive em Marte, destruíram Marte todinha. A briga foi uma briga cósmica de lascaba. Foi. E a Bíblia fala, houve guerra nos céus. E aí, Lúcifer perde a guerra para Miguel e é lançado na terra. Aí você nunca parou para pensar por que Lúcifer foi lançado na terra? Por que Lúcifer não foi lançado em Saturno, em outro planeta? É porque ele é casado com Lilith. Aí Adoa passou o nome a ser Lilith, ou coruja, a velha coruja. E os filhos dos dois, o sistema deles chama-se Satanás. O Satanás não é uma pessoa, Satanás é um grupo. É um grupo como se fosse um tipo de um exército. Está entendendo? No exército existe um grupo muito forte, né, chamado Pelopes. Aí todo o soldado que participa do Pelopes é um Pelopes. Aquele cara é um Pelopes. Aquele ali é um Pelopes.
porque ele faz parte de um grupo chamado Pelopes. Então, esse nome Satanás é um grupo do mal. Então, qualquer demônio pode ser um Satanás, ou seja, um participante daquele grupo. Não é uma pessoa, é um grupo. É um tipo de um exército, de uma casta. E aí, continuamos a nossa história. Deus teve que nos retardar várias vezes, diminuir a nossa vida, porque um homem ruim, ele destrói mais do que um homem bom pode fazer. Um homem ruim, em 100 anos, ele destrói mais do que um homem bom em 100 anos faz. Então Deus reduziu a vida da gente para 70 anos, 120 anos no máximo, mas com 80 a gente já está cagando nas calças, né? Por causa disso. E também diminuiu o poder, como o poder da imaginação, o poder de magia. E com isso ele começou a fazer a obra da salvação, a preparar o Cordeiro de Deus para a salvação dos homens. Porque, na verdade, Eva foi enganada. E Adão também. Adão pecou, mas ele pecou assim, já que Deus vai matar Eva, eu morro também. Entendeu? Quem é que pode dar glória a Deus por essa história? Gostou dessa história? Isso pode ser apenas teoriba, mas lá no fundo do âmago você sabe que não é. Ficamos limitados. Limitado demais. O ser humano, quando pensa em viver, já está perto de morrer. Ele faz tanta universidade, quando ele pensa em viver, ele já está perto de morrer, já está gagá. Então essa história foi guardada pelos essênios. Os judeus, eles não tinham acesso a essa história, embora que os essênios eram judeus. E os essênios têm origem em José. José mais Azenete, sua esposa, sacerdotisa egípcia, a maior sacerdotisa egípcia que já houve, ela guardou essas histórias. Essas histórias são egípcias judaicas. Isso são centenas e centenas. Teve gente que morreu por causa dessas histórias. Olha, nem os próprios judeus tinham acesso a essa história. Só os filhos de José com Azanete. Os livros de Azanete foram queimados e outros proibidos. O livro de Azanete trata mais ou menos de coisas parecidas. Poderes das palavras, poderes dos nomes de Deus. Interessante demais, né? Quem é que pode dar glória a Deus? Glória a Deus, pastor, eu gostei muito. Isa, interessante. Sula, Kekel, Shirley Santos, glória a Deus. Patrícia, Clara Patrícia, glória a Deus. Quem é que pode dar glória a Deus pela história? Gostou da história? Comente aí, tá? Eu quero o seu comentário.